Programa não recomendado para menores de 10 anos. E aí, como você está se sentindo agora? É o programa Revolução Jesus. Olá, Rafa. Olá, Thiago. Eu estou muito feliz, não sei você, mas o meu emoji diz muito daquilo que eu estou sentindo. Eu queria um emoji que representasse a agitação, porque eu estou um pouco agitado hoje. Assim. Então, por mais que seja noite, a gente tá ao vivo, depois de um dia intenso, mas bastante agitação. E que bom saber que a gente pode estar juntos, ligadinhos, porque é segunda-feira, é dia de Revolução Jesus, ou quem sabe esteja vendo esse programa na reprise de sexta-feira. O que importa é que você está aí nos acompanhando e aberto para tudo aquilo que Deus quer fazer em você, porque o programa Revolução Jesus não é apenas um programa, não. De fato, ele quer levar você a uma experiência com Deus, e hoje nós vamos falar algo que faz parte da natureza humana. E quando nós falamos da natureza humana, nós estamos falando de Deus, porque foi Deus quem nos criou. E o programa Revolução Jesus, ele sempre procura trazer um tema bem atual. E nós temos novidade. Você já ouviu falar em amadurecimento emocional? Eu já ouvi falar de temperamento. Esse, para mim, foi uma novidade. Mas eu já estou curiosa para saber o que as nossas convidadas de hoje têm para trazer para nós. E olha, eu posso garantir, é um assunto muito, mas muito interessante mesmo, Thiago. Então fica ligadinho com a gente que o programa Revolução Jesus só está começando. E é claro que não somos apenas eu e a Rafa que vamos aparecer aqui, né, com carinhas e tudo mais. Mas a gente quer que você também interaja com a gente. Por isso, o desafio de hoje, para você estar ligadinho conosco no Revolução Jesus, é você, olha só que bacana, você vai tirar uma foto, tá ok? E vai postar no Stories, marcando Revolução Jesus, imitando um emoji, né? Você coloca aí uma carinha que te represente nesse momento, como você está se sentindo agora, essa é a indagação, este é o questionamento. Você coloca aí a figurinha do emoji que te representa agora, e aí você faz a cara, como eu e a Rafa. A gente tentou fazer, né? A gente não fez, né? A gente não conseguiu fazer, mas a gente quer ver a sua cara. E a gente quer mostrar aqui depois, durante o programa, qual que é o emoji que está te representando. Normalmente a gente faz do contrário, né? A gente manda o emoji para falar da gente. Agora a gente quer que você faça o contrário. Que você faça a cara parecida com o emoji. Vamos ver se você é criativo. Vamos lá, tenta aí. Olha, vamos trazer a definição pra gente entender, né? Emoji pra lá, emoji pra cá, emoji de todos os lados. Mas olha só o que significa os emojis. São representações gráficas usadas para transmitir uma ideia, emoções ou sentimentos. Esses símbolos são muito populares em comunicações online, como nas redes sociais, SMS, aplicativos de comunicação instantânea, como o WhatsApp. Deu para você perceber, afinal de contas, todos nós manuseamos isso diariamente, né? Em tantas mensagens, eu sempre gosto de dizer que, por vezes, os emojis conseguem dizer aquilo que em palavras a gente não consegue, né? Pelo menos a reação ali que a gente produz já dá para dizer muita coisa. Mas é claro, né? Nós podemos entender melhor quando nós nos conhecemos de fato, as nossas emoções e a importância que elas têm na nossa vida. Elas não podem ser ignoradas, mas será que a gente tem que levar sempre elas em consideração? Esses são alguns dos questionamentos que nós vamos trazer no programa Revolução Jesus com convidadas especiais, como a Rafaela já disse. E eu vou deixar você fazer as honras da casa, Rafa, obrigada. para recebê-las. Convidados de fora, realmente, viu? Primeira vez no nosso programa e olha, vão trazer muitas novidades. Ana Maria e Bianca. Bianca e Ana Maria. Bem-vindas, bem-vindas. Por favor, pode se aproximar aqui do nosso sofá. Quem é a Ana Maria e quem é a Bianca? Agora eu vou conhecer. Ana Maria, seu microfone. Bem-vindo à Revolução Jesus. Muito obrigada. Por favor, fique à vontade. Fique à vontade. Que bom tê-las aqui conosco. A gente já fez algumas provocações aqui com o pessoal de casa, né? Pra gente entender, afinal de contas, tem alguns temas que nós trazemos aqui que algumas pessoas dizem, com esse me identifico, com esse não. Mas quando a gente fala de emoções, todo mundo vai se identificar. Afinal de contas, somos seres humanos, todos nós temos as emoções e obrigado por poderem contribuir com a gente aqui. Que isso, eu que agradeço a oportunidade, o convite, viu? Ficamos muito contentes. Obrigada mesmo. E vocês podem se apresentar, né? A Bianca veio de Macaé, Bianca, e faz parte desse projeto também. Como que foi o conhecimento do Up2You, né? E aquilo que traz para a sua vida também hoje? Claro, Rafaela. Eu sou formadora hoje da instituição e eu sempre conto assim que eu hoje faço parte da instituição. Primeiro porque eu vivi uma experiência que foi transformadora na minha vida. Então, a partir daí, eu busquei e quis dar continuidade, que quero muito fazer realidade aqui no nosso país. É um projeto que está crescendo aqui ainda, a gente está começando, ainda engatinhando, mas a gente está acreditando muito que vai dar certo. E para você que já está ouvindo falar, né, Up2You
Fica curioso aí que a gente vai falar durante o programa e você vai conhecer. Ana Maria. Boa noite, Rafaela, boa noite, Thiago. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu sou da cidade de Dracena, hoje vivo com minha família na cidade de São Paulo. E o Up to You, para mim, foi um encontrar comigo mesma, sabe? Conhecer mais de mim e atuar a partir do meu interior. Então, assim, eu sou encantada por isso. Como você disse, né, as emoções fazem parte da nossa vida e conhecê-las e poder cada vez mais ir interiorizando e atuar desde o seu interior é uma grande alegria, né? E é encantador. Então, a gente está muito feliz de estar aqui, podendo hoje estar conversando com cada um de vocês aí em casa e aqui também. Sim. Bacana. E vamos lá então entender um pouquinho, né? Quando a gente fala de emoções, como é que a gente poderia conceituar, né? O que são as emoções? Vamos partir do princípio, né? Colocar essa base aqui na nossa partilha nesse momento. O que são as emoções e qual que é o papel que ela tem no ser humano, na vida do ser humano? Que bicho é esse, né? Que bicho é esse, eles né? comem, o que eles Tem fazem. várias caras, inclusive, né? Sim. Então, nós acreditamos que as emoções, elas são uma informação. Elas estão contando pra gente que algo aconteceu. A gente viveu algo, teve uma experiência e a partir daí, o que ficou? Essa emoção, sabe? Como, por exemplo, quando passa um cometa. E aí, depois do cometa, o que fica? Fica ali aquela caldinha ali no final, né? As emoções seriam essa caldinha que está ali para trás, sabe? Aqueles pontinhos que estão ali brilhando, que estão contando para a gente que um cometa passou. Então, as nossas emoções estão contando algo para a gente. Que bacana. É isso, para mim, assim, essa é a grande novidade, porque saber que emoção é uma informação. E aí, o que a gente faz com uma informação? A gente tem que conhecê-la, né? E é a mesma coisa assim, né? E que isso está em nós. Se entrasse aqui agora um touro, o que a gente ia fazer? Eu ia sair correndo. O que você ia fazer? O que você ia fazer? Pelo menos ia sair correndo, pelo menos também. Isso. Mas se tivesse aqui o toureiro, ele ia sair correndo na hora? Ele ia fazer outra coisa. Sim. E se tivesse aqui o dono do touro, ele ia pensar assim, mas escuta, o que você está fazendo aqui? Né? Então é interessante isso, porque quando eu descobri que não eram as pessoas que me irritavam, ou não era, sabe assim, isso foi muito, muito lindo. Porque aí eu comecei a querer buscar, entender e conhecer em mim todas essas emoções. Viu uma coisa que vocês falando agora? Interessante, né? Será que a gente pode dizer que a gente traz uma bagagem emocional, de um histórico emocional? Como você trouxe esse exemplo, né? Tão importante assim, tão interessante, aliás. Dependendo daquilo que é a minha postura frente a uma realidade, temos emoções diferentes. E por que temos emoções diferentes? Claro, somos diferentes, mas porque algumas pessoas podem se desesperar, outras pessoas sentem-se mais seguras. Isso tudo interfere, esse histórico, vivências que nós tivemos, as nossas emoções, elas são, sei lá, construídas, é uma bagagem emocional que a gente traz da nossa história, assim, a gente pode dizer? Claro, porque se a experiência, se a emoção estivesse externa a mim, todo mundo deveria reagir da mesma forma, né? O touro apareceu, vamos correr todo mundo, ou então, opa, vamos pegar agora, né? E não, elas estão em mim, elas falam de mim. E aí, o que influencia para que alguma emoção, né, esteja aqui comigo na minha vida? Tudo isso, toda a minha história, tudo que eu vivi, a minha cultura, as minhas crenças. Uma bagagem, né? Tudo. Até as bactérias do nosso organismo influenciam em como a gente vai, né, olhar. A gente vai significando pequenas coisas ao longo da nossa vida e vai fazendo esse processo de construção que vão trazendo a gente a essas emoções que a gente vive. Porque a gente vive como a gente vive, né? Porque eu tenho tal reação diante de um touro? Porque tem toda uma constituição, não foi de repente, do nada, como se tivesse acabado de brotar pela primeira vez, né? Sim. E as nossas emoções, elas dizem muito também dos nossos relacionamentos, né? E até eu acredito que para conhecer as nossas emoções, o processo de autoconhecimento diz muito, que a partir do momento que eu me conheço, eu vou entendendo por que eu vou reagindo daquela forma. Mas é também o processo o que eu vivo com o Thiago, o relacionamento, tudo também provoca emoções a mim. Como que é essa questão de trabalhar o relacionamento e as emoções? Então, Rafaela, nós somos seres de relação. É isso que nos diferencia de qualquer outro animal, né? Nós somos seres de relação, o que caracteriza uma pessoa. E não tem como a gente viver, não tem como o ser humano sem a relação.
E aí é dessa relação que a gente se conhece. Não tem como a gente se conhecer sozinho, porque senão sou eu comigo mesmo no meu mundo e acabou. E nessa relação é que a gente faz esse processo de crescimento, de construção e onde a gente também se conhece para a gente poder acessar a nossa interioridade. Aí a gente vai se conhecendo e a gente vai vivendo melhor. Isso vai transbordando nas nossas relações de forma natural, à medida que a gente vai se conhecendo, vivendo melhor, né? Se torna uma dinâmica que vai acontecendo. E nesse processo todo, como que entrou, chegou Up to You? Isso foi culpa da Ana Maria, sabe? Então vamos direto à culpada, então, né? Não, isso foi culpa da Bia, a esposa do Marquinhos, aqui da Canção Nova. Olha que graça, assim, mas é uma história assim, muito linda. Eu acho que tudo começou, assim, no começo mesmo foi uma busca que eu e meu esposo tínhamos pela verdade. Quando a gente se casou, a gente foi buscar como viver na nossa vida matrimonial a paternidade e a maternidade responsável. E aí nós chegamos ao método de ovulação Billings. Aquilo eu fiquei assim encantada. E aí eu fui chamada para fazer um trabalho de tradução na Austrália e na hora me veio, vou levar a Bia comigo. Só que a Bia tinha acabado de ter, acho que o quarto bebê dela. E aí ela não podia ir e foi comigo a Edivânia, a esposa do Paulinho. Até hoje me lembrei muito dela. E aí, quando nós lá chegamos, tinha algo que me inquietava muito, porque eu pensava assim, não tem que ser só quando está noivo para casar. Nós deveríamos conhecer sobre o nosso corpo, porque aqui nós estamos falando de educação emocional, mas também essa educação, assim, na parte da sexualidade, isso deveria conhecer muito mais cedo. E lá eu conheci uma doutora que chama-se Pilar Vigil, que foi quem assim me apresentou o Teen Star, que é um outro trabalho de sexualidade e afetividade. Eu voltei encantada com aquilo. E ao conversar com a Bia, eu falei, nossa, vamos conhecer um pouco mais, porque nós precisamos começar a trabalhar com as crianças, com os adolescentes. E aí foi a minha vez, porque quando foi ter esse encontro, que foi no Chile, ia ter um encontro da RCC em Foz do Iguaçu, então eu não podia ir, que eu tinha que acompanhar a minha família, e lá foi a Bia. Quando a Bia voltou, ela voltou assim, tão encantada como eu, que voltei, quando voltei trazendo essa ideia do Teen Star, e ela voltou falando, Ana, eu conheci um sacerdote escolapiano de Navarra que fala da educação emocional de uma forma assim encantadora. E aí foi ela que trouxe Padre José Vitor para o Brasil. E acho que foi aqui na Canção Nova, porque eu tive aqui. Aí começou toda essa história, sabe, de conhecer as emoções, conhecer essa informação e através disso, assim, aumentando o conhecimento, a gente descobrir rastros de humanidade, de bondade, e aí atuar de uma forma que a gente consiga atuar desde a nossa interioridade. Porque Up to You é isso, né? Você se conhecer, conhecimento de si e tomadas de decisões. Que legal. Então foi isso, tem tudo a ver aqui com a Canção Nova. Que legal. E você trouxe uma coisa interessante, Ana Maria, porque tem uma máxima aí que eu gosto muito. Onde há uma inquietude, há uma missão. Então, quando nós estamos inquietos com algo, e você foi trazendo isso, né? Aquilo me inquietou e tal, porque de fato existe, quem sabe, algo que o próprio Espírito Santo de Deus vai nos provocando, o próprio Deus vai inspirando, porque é para o crescimento humano, para o amadurecimento humano. Então existe uma missão, né? E é bonito de perceber como vai suscitando, né, projetos, formas, meios eficazes como esse que hoje nós estamos conhecendo. Então isso é muito bonito, né? A gente perceber, porque o Espírito Santo vai plasmando em cada geração, em cada momento, ele vai inspirando meios e formas para que a gente seja mais humano, para que de fato nós possamos viver a integralidade de quem nós somos. E hoje nós estamos aqui com esse exemplo concreto. E quem quiser conhecer mais, como que a gente chama? É programa? Isso, é um programa de educação emocional. Programa de educação emocional. Nós vamos para o intervalo já, mas antes da gente ir para o intervalo, só diz para nós, se o pessoal já quiser aproveitar o intervalo para conhecer, tem alguma rede social que o pessoal pode entrar, um site, já para o pessoal ir fuçando ali, procurando. Tem sim, tem o nosso site, que é o uptoeducacion.com, aí tem a bandeirinha do Brasil lá para poder acessar a tradução, e tem o nosso Instagram, que é Educação Up to You. Se colocar em espanhol Educación, vai acessar o da Espanha. E se colocar o Educação mesmo, é o nosso. Inclusive tem um convite lá para o pessoal, acabei de postar hoje à tarde, especial para um evento que a gente vai ter no dia 12 de março. Legal, legal. Online. Então, ó, fica aí a dica, aproveita para você poder conhecer, né, se aprofundar, e com certeza isso já vai agregar, né, porque essa descoberta que foi feita, né, por vocês,
E é bonito de ver, né, na fala de vocês, porque é uma experiência vivenciada e que agora é transbordada, né? Porque primeiro a gente é atingido, né? Isso é bonito. Claro, quando você estava falando dessa inquietude, né? Eu vivi isso. Eu venho do petróleo e eu trabalhava no setor de petróleo já há algum tempo e comecei a sentir, eu senti essa necessidade de que no meu trabalho eu falava, nossa, me falta uma coisa humana. Eu tinha uma sensação de que quando eu ia embora, o meu trabalho não servia para ajudar as pessoas. Eu estudo tanto, eu estou conhecendo tanta coisa e quando eu saio daqui, o que eu faço? Hoje eu sei que eu não precisava ter saído dali para humanizar onde eu vivia. Olha só. Mas eu tinha uma missão. Sim, sim. E é bonito porque é aplicável, né? E eu já estou ficando encantado só pela fala de vocês. É aplicável em todas as realidades. Porque onde tem gente, tem relacionamento. Onde tem relacionamento, tem emoções. Onde tem gente, tem emoções, né? Então isso é muito bonito. Então com certeza vai agregar você poder conhecer melhor. A gente vai para o intervalo, né? E daqui a pouquinho a gente vai voltar para poder falar mais sobre isso, para aprofundar mais na temática, nas questões das emoções, enfim, e para você conhecer ainda mais profundamente esse programa que tanto bem tem e já é espalhado, né, em vários países, pelo que vocês, né, trouxeram aqui. E agora, quem sabe você, como eu também, esteja conhecendo agora em primeira mão. Intervalo rapidinho, né, Rafa? A gente volta já já. Rapidinho, 1 minuto e a gente já volta. Revolução Jesus está de volta, hoje com um tema que é novidade para todos nós. Pelo menos eu nunca tinha falado de amadurecimento emocional. Você já ouviu falar? Você sabe como tratar as suas emoções, ou que cada emoção carrega? Porque assim, hoje eu consigo expressar esse momento, eu estou feliz, mas a minha felicidade acarreta muitas coisas. E muitas vezes a gente está triste, mas o que está atrás daquela emoção, daquela tristeza? Então, hoje a gente quer explicar um pouquinho e mostrar como que tratar, como educar as nossas emoções, como amadurecer as nossas emoções, Thiago. Por isso que o primeiro bloco já foi muito interessante. Se você perdeu, perdeu, mas depois você vai poder acompanhar o programa na íntegra no Play Canção Nova, porque ficam todos disponíveis lá, então você vai poder acompanhar. E quero já agradecer o pessoal que aceitou o desafio aqui, né? E já temos pessoas que nos mandaram stories marcando o @Revolução Jesus, imitando um emoji, né, que representa ele agora, né? Uma emoção, enfim, um sentimento que ele está sentindo agora. Olha aqui, ó. O RR Renan Rocha. Eu acho que ele está representando muita gente essas horas, né, gente? Nessa hora, aliás. Está representando muita gente. Abraço, obrigado. Opa, peraí. Temos mais... Aqui, ó. O Aguinaldo Freitas. Olha aqui a carinha dele aqui, ó, Thiago. Muito bem. Pensa, Aguinaldo, pensa, Aguinaldo. E tem mais participação A gente aqui. também quer ver você, viu? Eu quero ver a criatividade, gente. Um abraço para a Brena, que está acompanhando também o programa Revolução Jesus. E quem mais? Vamos lá. Passando aqui. Brena. Ah, aqui, olha. Inclusive tem um bumerangue aqui, ó. Tem um bumerangue. Da Brena também, ó. Olha o olhinho piscando aqui, você viu? Fez igualzinho aí, ó. Uhum. Muito bem, Brena, valeu. Abraço para todos vocês que interagem com a gente no @Revolução Jesus. É muito bom tê-los aí conosco, viu? Eu aproveito aqui, Rafa, também para falar, porque a gente precisa falar sempre. Bíblia Jovem Canção Nova, loja.canção nova para você poder adquirir. É uma Bíblia que com certeza, claro, é palavra de Deus, mas o grande diferencial dela é que nas páginas introdutórias você vai ter um método de como fazer o estudo bíblico. Um método que o Padre Jonas ensinou há muito tempo atrás e que é tão atual e que ajuda tanta gente a poder explorar ainda mais a Sagrada Escritura, tá bom? Então fica aí a dica para você, Bíblia Jovem, loja.cançãonova.com. E eu já vou lançar uma pergunta aqui para as nossas convidadas, Rafa, enquanto nós vamos sentando aqui. Na verdade, aqui, vou te dar seu celular, porque parece que temos algo aqui também que vamos temos precisar perguntas aqui. disso, né? Deixa eu perguntar, a gente está falando das emoções, mas às vezes a gente pode correr um risco de ir para os extremos. Ou supervalorizar as emoções e a minha vida são as minhas emoções, ou a gente pode ir para o outro extremo de ignorar as emoções e eu não sinto nada. Isso é possível acontecer? Isso é um risco acontecer? E se for um risco, o que eu faço para isso não acontecer? Onde que está o ponto de equilíbrio em tudo isso? Um combo de perguntas, né? Sim, sim, claro, Thiago. É exatamente como você falou, né? Ou, dependendo de qual emoção tá aqui na cabine de comando, eu vou atuar, e aí imagina, né? Se é raiva, e aí vou sair raivosa mundo afora. E se não e tal. Ou então o outro lado é não levar em consideração as nossas emoções e tentar descartar. Mas se a gente considera que, se a gente entende que as nossas emoções são uma informação, o que a gente vai fazer com uma informação? A informação está contando algo que aconteceu. Legal. Por que eu vou descartar? Mas também ela é uma informação.
uma informação de uma série de coisas, como você mesmo disse agora há pouco, né? O que mais influencia, né? O que mais pensar? Poxa, minha cultura, as minhas crenças, tudo isso influenciam na hora de eu tomar uma decisão. Porque a todo momento, quando eu converso com alguém, quando eu vou fazer qualquer coisa, são decisões que eu estou tomando, querendo decidir quem eu quero ser, que pessoa, que tipo de pessoa eu sou em relação com o Tiago, com a Ana Maria, com a Rafaela. Então, se as minhas emoções são uma informação, por que eu vou rejeitar essa informação se ela for desagradável? Porque às vezes acontece, né? O ódio é desagradável, não tem que odiar. Então joga o ódio no lixo, amarra ele na coleirinha, né? Prende ele no cantinho e não quero. Segura ele. Mas se eu segurar, até quando eu vou aguentar? Uma hora a corrente vai arrebentar, né? E aí imagina, quando a gente prende um cachorrinho, prende o cachorrinho um pouquinho, quando solta ele faz o quê? Sai enlouquecido correndo, né? A gente quer viver isso? É isso que a gente quer promover? Eu vou rejeitar uma informação, vou deixar ela ali de ladinho porque ela não quero. E aí vou favorecer só o que eu gosto. Então qual que é o que eu gosto? Eu gosto de alegria, de felicidade. Quem é que vive só disso? Consegue. Ficar triste é realmente ruim? Poxa, imagina, meu amigo acabou de perder o pai e tá lá triste. Eu vou chegar lá no ombro dele, amigo, fica triste não. Só sorria, Fica triste é mal, sorria. Não é. Respeitar as emoções. E eu estar ali acompanhando o meu amigo, se o meu amigo tá triste, eu quero estar feliz? Eu quero acompanhar o meu amigo, eu quero estar do lado dele, atender a necessidade que o meu amigo tem. A necessidade que ele tem não é de sorrir, é de viver o que ele está vivendo. Então acompanhar. Também não é entrar no mar de lamentações, não é isso, porque a gente entra de novo do outro lado do pêndulo. Mas a gente precisa usar as nossas emoções para a gente se conhecer. Elas são uma informação. E aí a gente usa o que a gente tem, né, sobre a gente, para que a gente possa se conhecer melhor e chegar numa dimensão interior. Porque às vezes a gente fica só focado no comportamento. Quero ajustar o comportamento para que não saia mais esse tipo de sentimento. Ou às vezes comportamento mesmo. Ai, meu filho é muito agitado. Né? E aí o que eu quero? Eu olho o tempo todo e quero consertar aquilo que está me causando, está tirando a minha paz, né? Porque eu olho ali, tá tão sofrido, tadinho, vamos dar um sorriso, né? Às vezes a gente fica tão focado nisso, tão no comportamento, mas a gente é muito mais do que isso. A gente tem uma questão psicológica e mais ainda que é a nossa interioridade. E que se a gente não conhece, a gente não consegue saber que tipo de pessoa a gente quer ser em relação com as outras pessoas. Dizer às vezes isso, né, que tipo de pessoa, às vezes soa um pouco assim, né, a gente culturalmente acaba usando essa frase meio com uma conotação ruim, né? Que tipo de pessoa é você? Não, é de verdade. Porque quando você descobre, na verdade responder a pergunta de por que eu vivo como eu vivo? Por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu faço o que eu faço? Sim, e tá tudo bem se você não tiver as respostas. O importante é você aprender a se perguntar, porque só de se perguntar você já começa a fazer uma mudança. Que bacana. Olha, vai anotando tudo aí. Pode acrescentar, Ana. Isso é o lindo, viver em chave de pergunta. Essa é a grande novidade. E como ela falou, não é o que eu vou fazer, é quem eu quero ser. Então envolve não só a emoção, envolve tudo que a gente vive, né? Então é muito bonito mesmo. A gente vai o tempo inteiro diante de situações, e as situações do dia a dia mesmo. Quando eu vou lá para minha aula de karatê, eu estou muito nervosa. Eu falo, mas o que está acontecendo comigo? Aí eu vou percebendo o que levou toda aquela situação, o outro não é o culpado, eu posso atuar de forma diferente. Então é muito bonito, essa chave, assim, viver em chave de pergunta. Bonito, né? Inclusive, Tiago, a gente usa, né, o termo educação emocional, mas é de uma forma só de resumo para facilitar a comunicação, mas não existe educação emocional, porque não se educam as emoções. O que existe é educação da pessoa a partir da sua realidade emocional. Legal dizer isso, que legal. Olha, são muitas dicas, né, Rafa? Que a gente pode ir anotando assim, que vão iluminando, né, a nossa vida. Mas tem mais uma dica hoje que a gente quer trazer para o pessoal de casa, né? Isso, a gente tem a dica de um filme, se chama Emoji. Então a gente vai passar o trailer dele, a gente vai assistir e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre esse filme. Fica a dica. Eu preciso responder a mensagem da Adi. O que eu faço? Relaxa. O quê? Manda um emoji. Beleza, tranquilo.
Bem-vindo ao mundo secreto dentro do seu celular. Uhul! Onde emojis que nem eu vivem e trabalham. Aqui, cada um de nós faz uma coisinha e tem que ser igual toda vez. Vem mensagem aí! Acho que ele vai de O quê? Eu? Ah, não! O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo a carinha errada. Que é isso? Da Sony Pictures Animation. Meu amigo Gene aqui tem um probleminha. Ei, como é que você tá fazendo isso? Eu não sei como acontece. Pode ajudar a gente? Vem comigo. A gente tem que sair do celular e achar o código-fonte. Demorou! Beijinho no ombro. A gente tem que acertar a senha. Olá! Qual o nome da garota que o Alex gosta? O nome era... Tina. Acesso negado. Carol. Jussara. Acho que era Zefinha. Mas agora falando em voz alta, acho que não, viu? Descobrir quem Eu acho você é bem legal do jeitinho que você é. se tornou uma aventura. Legal! Além das palavras. Sai do celular! Deleta eles! Eu tenho muitos sentimentos. De repente era mesmo pra eu expressar mais do que uma emoção. Onde é que eu tô? Vou te falar, nunca mais como bala na minha vida. Amigo, não faz isso não. Olha só, depois que sai não é pra voltar. O filme. Muito bem, filho. O que a gente faz depois que vai ao banheiro? A gente lava as mãos? Fica aí a dica para você ver o filme depois, mas a gente quer comentar também sobre o filme, né? Para quem já assistiu, a gente percebe que tem uma carinha, porque na verdade todos sempre tem que fazer a mesma cara, né? Alegria sempre tem que ser alegria, tristeza sempre, mas tem um emoji ali que ele se rebela e fala, não, eu não quero ser a mesma cara sempre. E isso diz muito da gente, porque nem sempre eu vou conseguir, como né, a Bianca estava dizendo, alegria sempre, eu nunca vou ser a tristeza sempre. A gente comporta várias emoções, sensações, sentimentos ao mesmo tempo, né? E trazendo um outro gancho também, Bianca, daquilo que você estava dizendo, né? A pessoa precisa se dizer. E o que a gente vê muitas vezes, através dos emojis que a gente utiliza, as pessoas não se dizem mais, né? A pessoa não diz, eu tô chorando porque eu tô triste, não. Ela vai mandar um monte de carinha chorando. Ela não diz, eu tô feliz ou um obrigada. Ela vai mandar uma carinha sorrindo. Então as pessoas estão perdendo essa questão de se falar, de se dizer daquilo que ela está sentindo mesmo. E é um risco que a gente corre hoje, não é? Sim, exatamente, Rafa. Me amarrei, né? Quero conhecer o filme porque eu me identifiquei, entendeu? Acho que eu era esse emoji. Se eu fosse, eu seria ele. Porque é exatamente isso. A gente acaba perdendo essa... descrever o que a gente realmente sente e fica tudo muito superficial, né? Porque aí você coloca aquela carinha e dentro de algo que eu tô vivendo cabe só um sentimento? Aquela carinha chorando me descreve? É só isso e pronto? Não, a gente é muito mais do que isso. E aí, por isso que em Up to You a gente não fica se sufocando em colocar nomes, né? Dizer assim, eu estou triste, eu estou feliz. Não colocar uma etiqueta. A gente preza muito mais uma descrição daquilo que eu estou sentindo. Às vezes através de uma metáfora. Eu sou contadora de histórias também, né? Com educação infantil. Eu gosto, também curto. Isso. E aí eu sempre falo com os meus alunos isso, assim, de usar as metáforas. Um peixinho fora d'água, né? Às vezes mais do que um emoji. Qual é o emoji que vai traduzir isso? Mas às vezes através da metáfora, porque às vezes as crianças então não conseguem descrever exatamente o que estão sentindo e às vezes fazem uma comparação, às vezes sai deles, brota cada pérola incrível, né? Então, a gente não se sufoca em colocar uma etiquetinha ali no sentimento e não se resume a um sentimento. A gente utiliza símbolos, a gente utiliza metáforas e descrições, porque a gente enriquece muito mais aquilo que a gente realmente está sentindo e nos ajuda a conhecer. Porque, como a Rafa disse, você colocou um emoticon, acabou. Uhum. E acabou o assunto, né? Chega? A pessoa nem pergunta porque... Como você tá hoje? Dele, né? Como você tá hoje? Carinha triste com uma lágrima. O que isso quer dizer, né? O que seria isso? Agora, se você compartilha de verdade, o outro tem até a chance de te acompanhar e te ajudar num processo de crescimento, de superação, né? Seja qual for. Via que você falando, eu comecei a perceber uma coisa assim, nas entrelinhas, né, do que você estava trazendo. Olha que interessante, mas como que a gente tem a necessidade, né? Antes o emoji ele era suficiente para traduzir. Hoje já precisa de gifs e figurinhas que mostram comportamento junto. Né? A gente, não, isso aqui está me representando, né? Claro, cômicas, né, engraçadas por vezes, mas para dizer que não é o suficiente, né? Claro,
a gente precisa se expressar, né? A gente precisa dizer, a gente precisa falar, né? A gente precisa se expor, aprender a fazer isso, né? Que é uma educação, né? E isso é que é interessante, através desse programa que tem ferramentas, você vai se debruçando, descrevendo, aí você começa a conhecer realmente mais dessa situação interior que você está tendo, e aí é bonito sim, porque aí você vai perceber que você vai viver em chave de perdão e de agradecimento, que hoje eu vinha falando com a Bianca. Essas situações vão ficando mais fáceis para a gente também ir vivendo isso interiormente, porque a gente está conhecendo mais, não é só através de sinais. Sim, sim. Que caminho lindo, viu? Que caminho. Olha, eu quero pedir mais uma vez para vocês trazerem aqui, se alguém quiser conhecer melhor o programa, né? Não Revolução Jesus, mas o programa fazer o Up to You aqui, onde as pessoas elas podem encontrar. Vocês têm um Instagram também? Sim, o Instagram é Educação Up to You e o site uptoyoueducacion em espanhol.com. Tá bom, no próximo bloco eu vou até mostrar aqui no Big Fica, a gente pode mostrar. Mas vamos fazer o seguinte, para deixar o pessoal com gostinho de quero mais, a gente tem uma situação aí, temos um quadro aqui no programa que se chama Eu na Vida, né? Então, são situações que nós vamos trazer, então nós vamos expor essa situação e aí a resposta vai ficar para o próximo bloco. Mas só para você já curtindo o que tá te esperando para o próximo bloco e o que vai rolar. Então traz aí a situação, Rafa. Tenho 23 anos e me sinto uma pessoa instável emocionalmente, especialmente nos meus relacionamentos de amizade e namoro. E esta oscilação de sentimento, de emoção, me deixa confusa, pois acabo tendo reações impulsivas e depois me arrependo. O que poderia fazer para mudar isso? Se você se identifica, não perca o próximo bloco, porque agora a gente tem uma novidade, Thiago. O nosso programa tem 3 blocos, então não se preocupe, não está acabando o programa, você vai saber a resposta, mas daqui a pouco. Fica ligadinho aí que a gente já volta. Ó, e antes da gente voltar, vou rapidinho aqui que a gente parece que 1 minutinho, é isso mesmo, produção? Bom, então a gente já vai conhecer aqui, vai aproveitar pra gente conhecer. Vamos lá, repete aqui pra mim, Bianca. Educação, Up to You. Educação, pra gente já conhecer aqui. Olha, gente, Revolução Jesus já tá aqui ligadinho, ó. Aqui pra você poder seguir, já chega lá pra você conhecer, ó, Educação Up to You, um programa de educação emocional que propõe espaços de crescimento pessoal e coletivo. Uma maneira de pensar, viver e educar. E olha só, gente, com certeza vai agregar muito conteúdo aí pra você, pra sua vida e também, claro, para os seus relacionamentos. Ó, muito conteúdo aqui, então fica a dica, aproveita o intervalo que vai ser muito breve para depois você poder já seguir Educação Up to You. Beleza? Combinado? O intervalo é rapidinho e a gente volta já já com essa situação aqui para nós trazermos algumas soluções, algumas luzes. Até já! Isso aí, né, que é uma situação assim, né? Aqui, ó. Tenho 23 anos e me sinto uma pessoa instável emocionalmente. Especialmente no relacionamento com amizade, namoro, nos relacionamentos é sempre instável, né? E aí eu acabo oscilando muito os sentimentos. E a gente vai ter que tentar se acostumar com esse... Por ser instável, eu tomo uma decisão, né? E depois eu me arrependo. É muito ruim, porque você tem que cortar, você tem que amar. E também assim, quando eu falo, tipo, 2 minutos, a pessoa fez, nossa, se você puxar outra pergunta, vai passar. Eu acho que esse é mais coisas... Tem. Não tenho facilidade de chorar. Isso poderia significar que estou retendo as minhas emoções? Tem essa daí. Ó, tenho 23 anos e me sinto uma pessoa instável emocionalmente, especialmente nos meus relacionamentos de amizade e namoro. E esta oscilação de sentimentos e de emoções me deixa confusa, pois acabo tendo reações impulsivas e me arrependo. Transferindo, né? Tudo aquilo.
Aí o outro a gente pode fazer também. Eu posso voltar comigo aqui, eu faço uma produção e depois jogo para Rafa, pode ser? Poderia significar que estou Volta retendo a minha comigo e eu jogo. Rafa, volta comigo e eu jogo para você, tá? Pode ser? Quem que vai responder a primeira? Você. Beleza. Tá sendo bom. Tá ótimo, tá ótimo. Isso, gente, é bem livre aqui, viu? A hora que precisar falar, interromper, tranquilo, viu? Ai, peraí, agora vai... Educação emocional, esse é o tema do programa Revolução Jesus de hoje. Com certeza está agregando muito na sua vida e essa é a missão da Canção Nova. Nós queremos agregar, nós queremos te conduzir, nós queremos levar Jesus até você, porque Ele de fato pode fazer com que mais do que todos e do que tudo nós possamos nos conhecer, porque a experiência pessoal com Deus é essa. Eu sempre gosto de dizer, se eu quiser saber sobre uma obra de arte, eu vou até o artista e pergunto sobre ela. Se você quiser se conhecer mais, se aproxima de Deus, Ele é como uma luz que vai iluminando e você vai se conhecendo. Por isso que a nossa missão ela não pode parar e eu convido você a nos ajudar a continuar a nossa missão, se tornando um sócio evangelizador conosco. A sua pequena contribuição, ela é multiplicada. Deus é um Deus de multiplicação. Se eu dou pouco de coração, Deus multiplica e faz muito. E muitas pessoas podem ser alcançadas por esse conteúdo, muitas pessoas podem ser atingidas pela força do Evangelho e terem as suas vidas totalmente transformadas. Então, se você já é um sócio, mas parou de contribuir, estou te provocando a você voltar a contribuir. Você é um jovem que está nos acompanhando, saiba que você não apenas está contribuindo, você está aderindo a uma causa, porque nós queremos salvar almas, levar almas para Cristo, para a salvação eterna, tá bom? Então, clube.cançãonova.com para você se unir a nós nessa nobre missão de evangelizar, tá ok? A gente quer continuar a nossa missão e, portanto, vamos continuar o nosso programa graças à ajuda de tantos sócios, né, Rafa? Isso mesmo. E antes de ir para o intervalo, a gente fez uma pergunta aqui. Se você perdeu, eu vou fazer a pergunta de novo e elas vão responder, então fica ligado. Eu, na vida, tenho 23 anos e me sinto uma pessoa instável emocionalmente, especialmente nos meus relacionamentos de amizade e namoro. E essa oscilação de sentimentos, de emoções, me deixa confusa, pois acabo tendo reações impulsivas e depois eu me arrependo. O que eu poderia fazer para mudar isso? Eu na vida, vamos lá. Pois é, eu na vida, né, gente? Então, volto no mesmo que a gente falou antes, acho que no primeiro bloco ainda, né? Autoconhecimento e tomada de decisões. Por quê? Um conjunto, um combo, né? Que anda sempre juntinho. Porque à medida em que eu me aprofundo em mim, eu descubro por que eu estou vivendo de determinada forma, eu consigo tomar decisões mais que vão condizer mais com a minha interioridade, descobrindo por que eu faço. E o que acontece muitas vezes, né? Nesse caso, eu na vida, né? Ela está projetando essa instabilidade, vamos dizer assim, em várias relações. E às vezes acontece, eu vivi algo assim na minha vida e depois que eu comecei a fazer as ferramentas de Optio, depois da formação, eu descobri o que eu estava fazendo. Eu estava projetando algo em outras pessoas. Eu vivi uma situação difícil na minha infância e eu cresci rejeitando pessoas que tivessem o mesmo perfil físico, sabe? Que tivessem a mesma estrutura. Quando eu via, podia chegar como fosse, de que lado fosse, eu tinha uma tendência a rejeitar essa pessoa. E eu não conseguia entender. Só que como foi sendo recorrente ao longo da minha vida, eu fui observando, falei, por quê, né? Eu comecei a juntar essas pessoas como se eu botasse todo mundo no mesmo pacotinho. Mas isso não falava dessas pessoas, falava de mim, de algo que eu signifiquei porque vivi uma situação difícil e eu saí projetando isso ao longo da minha vida. Com o autoconhecimento, conforme eu fui descobrindo isso em mim, essa minha tendência, porque as nossas tendências, elas são como que um empurrãozinho, sabe? Nos deixam propensos a agir de determinada maneira, mas elas não nos definem. A nossa tendência não precisa definir a gente, ela não define. Quem define? Sou eu, descobrindo por que eu vivo dessa forma. E aí, a partir do momento que eu descobri o porquê eu estava fazendo isso, foi que eu consegui introduzir novidade na minha vida, me curar dessa relação, dessa situação que tinha me feito dano e crescer a partir disso para eu poder sair desse ciclo, né? De sempre voltar sobre o mesmo. A Bianca disse assim, né? As emoções, elas são informações e elas geram tendências realmente. E a gente pode prestar bem atenção, porque
conhecendo essas tendências, voltando a ampliar novamente o nosso conhecimento, a gente vai ter essa capacidade de gerar novidade e de procurar a bondade, porque em tudo existe uma bondade. Até a gente estava outro dia conversando, né? Um filho que diz: eu odeio meu pai, estou com muito ódio. Se você for buscar lá, no fim ele está querendo se entender, mas não está conseguindo, e por isso que fica essa né? A gente, se você vai buscar lá no fundo, né? Então, essa pessoa, ela está buscando sim se relacionar. A partir do momento que ela começar a olhar para o interior dela, ver essa informação, ver quais estão sendo esses comportamentos e ver que não é só isso, como a Bianca fala, tem muito mais coisas que a gente precisa para decidir quem queremos ser. Isso vai mudar. Vai mudar porque aí a gente vai começando a passar por essa experiência realmente de reconciliação e de gratidão. Como a Ana colocou, né, essa questão do ódio, né? Porque o que tem por trás desse ódio? Por que eu odeio? Porque se fosse qualquer outra pessoa, eu odeio meu pai. Se fosse outra pessoa, de repente eu não odiaria. Por que alguém odeia o pai, nesse caso? Porque quando a gente fala em rastro de humanidade, né? Porque às vezes a gente vai falando esses termos assim, né? E fica, o que é isso, né? O nosso rastro de humanidade, porque tem algo ali, tem uma bondade, mesmo por trás desse sentimento que quer todo mundo tapar, esconder e não quer sentir. Por trás desse sentimento existe um desejo de me encontrar com meu pai. Mas como eu não consigo, eu odeio. Porque o que eu odeio não é o meu pai. Eu odeio o fato de não conseguir me encontrar com ele. E isso é que é bonito, é essa cultura do encontro. É isso que o Padre José Vitor sempre traz, né? A cultura do encontro. E cada vez mais, quando a gente se relaciona, tem dificuldades? Tem. Mas a gente conhece mais de nós mesmos e do outro. E esse encontro ele vai acontecendo. Vocês falando, eu não tive como não me lembrar de Jesus. Porque a gente vai vendo nos relatos como Jesus fazia isso e educava, né? Tava nítido, mas ele perguntava: o que queres que eu te faça? Diga, você precisa dizer. Eu não vou poder dizer por você, né? Se expresse, né? Como se ele estivesse dizendo. Outro fato, né? Da samaritana, poço, aquela mulher ali que em poucos segundos, claro, Jesus desconstrói e reconstrói, desconstrói as inverdades que ela trazia e faz com que ela seja dignificada, né? E eu acho que quando a gente vai se conhecendo, vai conhecendo as nossas emoções, começa a se questionar, sem temer, até nas respostas que a gente vai encontrar, a gente consegue ter uma postura, né, na vida diferenciada, né? Uma certa vez eu ouvi algo, não me lembro de quem, mas que eu trago isso para a minha vida. Ela falou: se eu nego algo que eu sinto, aquilo tem um poder de domínio sobre mim. Se eu assumo, é como se ela estivesse na minha mão, ela não desaparece, mas eu posso escolher o que eu faço com aquilo, né? A partir dessa realidade, quando eu falei, a gente educa a pessoa a partir da sua realidade emocional. Então, a partir dessa emoção que está aqui na minha mão, e agora? Agora o quê? Né? E agora? Vamos estudar, vamos descobrir mais sobre ela, para que a partir dela eu possa crescer, e não apesar dela. Sim. E uma coisa, vou pegar só um gancho aqui, porque é uma coisa recorrente que a gente acaba percebendo no contato com as pessoas, né? As pessoas começam a reprimir tudo isso, porque não querem sentir o mal-estar de ter que enfrentar uma situação que é desconfortante, de ter que voltar lá atrás e perceber: cara, isso aqui eu tô trazendo, é recorrente, eu tô trazendo. Então as pessoas pensam: não, é melhor eu ir reprimindo, aí vem as somatizações, e aí vem coisas que eu começo a me perder. Que risco isso causa? Tiago, às vezes há essa repressão e às vezes, somado a ela, vem um inflar, né? De colocar ali: não, eu posso, eu vou conseguir, vai dar certo. E aí a gente começa a inflar, mas e aí? Porque pensar que eu posso conseguir, tudo bem, mas se eu não estou buscando um caminho para isso, como eu vou conseguir esse caminho de crescimento? Porque eu estou simplesmente trocando palavras. Eu reprimi. E aí volto no mesmo que a gente falou da outra vez. Se eu seguro muito ali, sim, até quando eu vou aguentar viver dessa forma? Porque muitas vezes, claro, não resume quando a gente fala assim, por exemplo, né, da ansiedade. Não vai resumir os fatores de ansiedade, mas às vezes a ansiedade que eu sinto é o meu corpo reclamando que não dá para viver dessa maneira. Preciso fazer algo, ele está reclamando: ei, olha só, vamos ali. E se a gente simplesmente anestesia e
e não pensa por que isso está acontecendo... São sinais, né, que o nosso corpo... Sim, como vou passar por isso? Se eu sou anestesia, ou então se eu boto ali dentro da gavetinha e fecho a gaveta, não quero nem pensar. Claro, cada um tem o seu tempo, e isso também não resolve todos os problemas de ansiedade do mundo, não é isso? Mas a gente precisa descobrir o que a gente está vivendo. É não negar, mas tratar, né? E de acordo com a gente ia falando aqui, eu fui pensando, quando a gente se descobre e trata realmente aquilo que a gente tem, quantos relacionamentos fortalecidos nós vamos ter? Porque assim, o meu relacionamento não me fortalece com o meu pai porque eu fico negando sempre aquilo que eu sinto e eu não tenho a coragem de ir até ele. Então nunca vai fortalecer aquele relacionamento. Mas quando eu me conheço, eu me proponho a conhecer a outra pessoa e a história dela, o nosso relacionamento vai ser mais forte e fortalecido. E foi o que você disse, né? Aí a gente não está mais ligando só no comportamento, que essa é uma grande... algo novo que trouxe para mim. O comportamento da outra pessoa já também não é tão importante, porque tem mais coisas ali, a parte psicológica e a interioridade, né? Como você falou de Jesus. No alto da cruz, quando ele fala, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, é realmente isso. A gente começa, porque é muito lindo, gente, quando você consegue olhar para outra pessoa e perceber assim, nossa, mas tem mais coisa ali do que esse comportamento que ele está fazendo agora, que ela está agora... A gente não fica preso em comportamentos, não é isso, Bianca? Exatamente. Assim como eu disse que as tendências não nos definem, os nossos comportamentos, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço, também não me define. Eu posso... Quantas vezes a gente toma uma decisão? Psicológico, né? Tá ali. E aí, na hora do comportamento, eu faço diferente do que eu decidi. Mas de verdade mesmo, o que eu queria, o que eu gostaria dentro de mim, não era nem o que eu pensei e nem o que eu fiz. Por quê? Porque tá lá dentro, eu preciso chegar na minha interioridade. A gente tá composto dessas 3 dimensões, sabe? A gente faz na formação, né? São 3 circulinhos assim, né? Círculos um dentro do outro. O comportamental é o maior, o psicológico e ali dentro a interioridade. É profundo. É um caminho para chegar ali, que também não é apertar um botãozinho, sabe? Fiz a formação de Up to You, pronto. Agora todos os meus problemas emocionais estão resolvidos. Não, tá longe disso. É um caminho, é um começo para a gente acessar a nossa interioridade. E acho que uma coisa bem importante, a gente vai chegando nesse ponto, né, gente? Precisaria de vários programas, né, pra gente poder explorar, porque é muito rico. E acho que vai chegando num ponto tão importante que a gente sempre gosta de salientar, né? Eu me conheço, conheço as minhas emoções, me posiciono, conheço minha história, mas o fim não sou apenas eu mesmo. Isso vai fazer com que eu seja uma pessoa melhor para o outro e eu vou para minha vocação originária, que é o quê? É eu amar. Eu amar o outro. Eu me conheço por quê? Porque senão é um risco a gente viver uma centralidade de si, né? Ah, sou eu, então são as minhas emoções, eu me conheço, você, ok, se vire com as suas. Não! Até o ponto de eu vou dizer, eu sou gente, você é gente, isso é muito bonito. E você trouxe, né, Ana Maria? Porque Jesus, ele viu, perdoa, eles não sabem o que fazem. E essa visão que eu preciso aprender a ter. Pera, ela tá agindo assim, mas por que ela tá reagindo assim? Deve ter passado um dia estressante, ela me deu uma patada aqui. Não, é mais fácil eu querer revidar e dar outra patada e ali nós vamos nos ferindo e vai só complicando a situação. Mas se eu essa visão ampla, eu não paro só nisso. Então é pra mim, mas é pra que eu seja melhor para o outro, né? Exatamente. E às vezes a gente ainda entra num processo, normalmente, de culpar o outro. Por que você fez isso? Ai, porque ela me estressou. Foi ela que me deixou assim, a maneira com que ela falou, olha como ela veio pra cima de mim. Mas a sua tomada de decisões com relação a essa pessoa tá falando de você, não tá falando da outra pessoa. Você tem uma oportunidade a todo momento de agir a partir da sua interioridade. Se você simplesmente reage de forma superficial, porque como um espelho, né, bate e leva de volta, e aí, que vida eu tô levando? E quando você fala com relação à relação, porque se fosse só pra você, só pro Thiago, pra que você ia querer crescer em tudo isso? Porque se é só pro Thiago, você tá ali de boa com você mesmo. Mas nós somos seres de relação. Como eu disse desde o comecinho, é justamente o que diferencia a gente de todo o reino animal. Por quê? Porque nós somos seres de relação. A gente precisa dessa relação. Se nasce um cachorrinho pequenininho, se deixar ali, tiver comida, ele vive. Deixa um bebê. Nós somos seres de relação. Sim. Não precisa de grandes experiências para poder ver isso. O bebê não fica. Nós somos seres de relação. Nós somos seres dependentes do outro. E a dependência, assim, é uma outra palavra que todo mundo busca independência. Quero ser independente financeiramente. Quero ser independente na vida.
Por que nós queremos ser independentes? Se nós somos seres de relação, se o que constitui a gente é exatamente ser alguém em relação a alguém. Sim. E o que a gente busca de verdade, né? Sim. Bonito. Olha, uma das conclusões que podemos tirar, né, do programa de educação emocional é a humanização. Eu vou me tornando humano, né? Eu vou me tornando gente, vai devolvendo a minha essência, né? Isso é muito bonito. E aí, conta aí nos últimos minutos de programa que a gente tem, né? Como é que acontece? Claro, as pessoas podem entrar, acessar, a gente passou aqui os canais que as pessoas podem ter acesso ao programa de educação emocional, mas como que é? Existem aulas? Existe um percurso que a pessoa vai fazer? Enfim, como é que isso acontece na prática? Sim. Primeira coisa, eu queria deixar o convite, né, como eu falei logo no início, que lá no Instagram, a última postagem que vocês vão encontrar lá é justamente de um workshop que acontece todos os meses. Então, todo mês a gente traz um tema específico para a gente trabalhar. E o próximo, por exemplo, vai ser sobre a motivação. O que motiva uma pessoa? O que motiva uma pessoa é que a tarefa seja ali super animada, que eu ganhe um prêmio no final? O que será que motiva as pessoas de verdade? Eu preciso de um prêmio para que algo seja motivador? E aí a gente tem, né, esses workshops que são mensais, e aí o pessoal que quiser ir de casa participar, já está lá, o link está na bio para inscrição. E tem a nossa formação de Up to You, que é uma formação mais robusta. São 60 horas de aulas, são aulas hoje que estão acontecendo na modalidade online, que a gente ganhou essa modalidade graças à pandemia, né? Sim. Mas que também, já que a gente estava vivendo o que a gente estava vivendo, a partir daqui e agora. E aí a gente tornou possível alcançar muitos lugares que a gente não esperava ainda. Então, graças a Deus, a partir daí conseguimos também crescer. E hoje temos a modalidade online, que antes não existia. Isso é uma formação maior e que nos ajuda a fazer esse caminho. Depois da formação tem um acompanhamento pós-formação também, que a gente vai dando sequência com os alunos, né? E aí tem também os livros que a gente utiliza na formação, outros que estão sendo traduzidos. Bacana, é um vasto aí, né? Uma gama de conteúdo, mas aí fica a dica aí para você conhecer o Instagram, Educação Up to You, né? @Educação Up to You, para você poder conhecer, aprofundar e, claro, desfrutar de tudo isso, porque com certeza é uma linda inspiração, né? E a nossa gratidão, né, Rafa? Queremos agradecer a Bianca e a Ana Maria, que saíram lá da casa delas, vieram aqui para falar um pouquinho desse projeto, que trouxe muito conhecimento, né? E conforme a gente vai ouvindo, a gente também vai se analisando, meu Deus, olha quanto eu preciso crescer nisso, olha quanto que dá para dar passos nisso. Então, a gente quer agradecer a disposição e parabenizar pelo lindo trabalho que vocês realizam, né? Que Deus abençoe, que muitas pessoas sejam alcançadas por esse projeto. E se você pegou o programa só ali na metade ou no último bloco, não se preocupa. Você pode ir lá no Canção Nova Play, que amanhã o nosso programa vai estar lá e você pode assistir e ainda indicar para mais uma pessoa, Thiago. Perfeito, muito obrigado por você que esteve conosco aí, ligadinho sempre com a gente na TV Canção Nova, no programa Revolução Jesus. Saiba que a revolução sempre é fruto de uma transformação que acontece, é de dentro para fora, através de uma pessoa muito concreta, Jesus Cristo, que nos inspira, que nos leva, e obrigado por você estar unido a nós. Deus abençoe você e a gente se vê em breve. Valeu!